Ao contrário do que muitos pensam, o afrofuturismo já aparece nas produções artísticas muito antes de ter sido cunhado pelo escritor norte-americano Mark Derrick. Contudo, foi só no final da década de 90 que o gênero começou a ganhar holofotes por debates iniciados pela estudiosa Alondra Nelson. Apesar do afrofuturismo ainda ser muito debatido, muitas pessoas acreditam que o gênero é uma estética cultural, música feita por negros ou literatura de ficção científica com negros como protagonistas. Outros entendem o afrofuturismo como uma mudança de perspectiva de mundo através da arte, literatura, filosofia, história e até mesmo fantasia. Para entender um pouco mais sobre esse tema, que cada dia mais vem ganhando espaço nessa sociedade ocidental, convidamos a escritora, tradutora e blogueira nas horas vagas, Kinaya. Seja muito bem-vinda, Kinaya. Por favor, se apresente. Obrigada. Eu adorei esse blogueira nas horas vagas. Roubei de você. É muito minha cara. Assim, eu tento, né? Mas... Bom, eu sou a Kinaya, eu sou do interior do Ceará. Eu tenho uma página no Instagram que se chama Afrofuturista Cearense, é bem direta, né? Você já sabe como que é. E eu sou escritora de afrofuturismo, eu também sou poeta, eu tenho um livro publicado de uma coletânea de poemas voltados para a negritude feminina. E, além disso, eu sou pesquisadora da área do afrofuturismo. Comecei a ler isso faz pouco tempo também, em 2017, inclusive. Eu comecei a pesquisar afrofuturismo em 2017. Numa realidade alternativa, quem seria você em Palmares, neste quilombo que prospera até hoje? Acho que é fácil para você responder essa. Não é tão fácil assim, mas eu sou muito admiradora do Palmares. E eu lembro que essa minha admiração cresceu mais quando eu li Angola Janga, do Marcelo da Salete, né? Quadrinho incrível, HQ incrível, na verdade. E aí eu sou fissurada na Aqualtune. Então eu acho que eu seria, se eu pudesse escolher alguém para apresentar, eu seria ela, né? Porque, cara, que mulher forte. Nossa, eu me emociono, na verdade, quando eu penso em mulheres fortes e que muitas vezes são esquecidas. Porque a Aqualtune, ela é muito esquecida no sentido apagada, né? Ela é muito apagada dos nossos livros, por exemplo, de história, pegando para esse lado da educação, né? E, nossa, não só dos livros, mas de todo o discurso. Muito se fala de Zumbi. Claro, Zumbi foi foda pra caramba, né? E a Aqualtune era avó dele. Então, ela carrega essa questão de ancestralidade, né? Tudo isso que Zumbi pode ter sido também vem dela, né? Então, para mim, eu acho que eu seria, com certeza, se eu pudesse escolher, por exemplo, alguém para ser, né? Alguém que já existiu, eu seria ela. Se eu não pudesse, eu estaria lá no meio também guerreando. É uma coisa, inclusive, que eu sinto um pouco de falta hoje em dia, porque a gente fala muito do parem de nos matar, né? A gente pede, a gente não costuma mais se organizar e reagir, né? É uma coisa que eu sinto um pouco de falta, não vou mentir, da forma como nós nos organizamos hoje. Eu li Admirável Mundo Novo, não sei se você se liga nesse livro, né, do Aldous Huxley. E aí eu fiquei muito assim, encucada com o fato das castas, né, e a coloração dessas castas, a cor que representava cada casta. E a casta que era a ralé da ralé era representada pela cor marrom, e em algumas traduções, não falei que eu sou formada em letras em inglês, então eu peguei algumas traduções e ou era marrom ou era preta, né? Sempre era uma dessas duas cores. Eu fiquei, caraca, que estranho e tal. Falei, deve ser uma crítica social foda. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre o autor também e descobri um monte de coisa sobre ele. Mó paia, né? E aí eu fiquei, cara, eu preciso ler mais ficção científica e fantasia escrita por pessoas negras, né?
Aí eu fui atrás. Inicialmente eu pesquisei em português, e aí depois fui pesquisar em inglês. Então, minhas primeiras referências de afrofuturismo foram dentro da língua inglesa, né? E aí eu descobri um livrinho que se chama Afrofuturismo, se eu não me engano o subtítulo é O Mundo da Ficção e Científica e Fantasia Negra, né? Que é da Itasha Womack. Ele não tem no Brasil, estou dando uma tradução aqui livre, sabe? Ele ainda não foi publicado aqui. E aí eu peguei esse livro, comprei esse livro e comecei a ler, né? E aí eu curti bastante. Foi nesse livro que eu peguei várias outras referências. E aí eu fui buscando referências brasileiras, principalmente. Aí fui encontrando pessoas. E aí hoje estamos aí, quase todo mundo amigo. E isso é muito massa e é uma coisa que eu me sinto muito acolhida dentro do afrofuturismo. Foi como se eu tivesse encontrado o meu lugar na literatura, porque eu sou leitora desde os meus 5 anos de idade. Sempre gostei muito. O primeiro livro que eu li foi A Bruxa que Roubou o Sol, que é um livro muito conhecido devido à autora ser muito famosa também. E aí eu lembro que eu li esse livro e eu sempre gostei de fantasia, sabe? Eu fui daquela era, Harry Potter e tal, sabe? E, nossa, hoje eu doei nessa semana os meus livros de Harry Potter, inclusive, já peguei total. Isso, nossa, foi um certo alívio. Não quero dizer que estou odiando, tá? Não é isso, mas enfim, tantas polêmicas também que foram nesses últimos tempos, né? Enfim, eu meio que tô em outro caminho agora, né? Então eu dei para outras pessoas. Eu gosto muito de doar meus livros quando eu sei que eles podem ser legais para uma outra pessoa. E aí eu sou dessa leva aí da fantasia, ficção científica. E só que eu não tinha essas referências negras, né? Então eu reconstruía as cenas, né? Eu acho que muito da questão da escrita surgiu em mim por conta disso, porque eu sentia a necessidade de recriar cenas que eu gostava da história, me colocando, né, naquela história, porque eu não via personagens parecidos comigo, né? Então eu sempre fui muito de escrever nesse fato de existir, sabe? É uma coisa que eu lembro muito da questão da Conceição Evaristo do Escrevivência, né? Então é muito disso. Isso eu criança, mas não tinha essa percepção, né? Fui ter essa percepção quando eu conheci o afrofuturismo, inclusive, quando eu fui começar a ler, né? E eu fico, caraca, eu queria muito ter tido o acesso que eu tenho hoje às obras de fantasia, principalmente fantasias adolescentes, escritas por pessoas negras, né? E tal, na minha adolescência ou na minha infância, sabe? E é por isso também que eu foquei a minha página no Instagram a divulgar, certamente, os livros afrofuturistas. Eu penso em divulgar também livros infantis, escritos por pessoas negras, que eu acho que isso é muito importante para as nossas crianças, né? Mas, enfim, foi assim que... É isso que eu sou, né? E foi assim que o afrofuturismo chegou até mim e fez com que eu sou hoje, né? Na verdade. Que massa, não? Ótimo. E eu acho que essa nossa pergunta quebra-gelo, inclusive, talvez eu nunca tinha pensado nisso, mas seja uma pergunta até afrofuturista, que é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. E aqui, pensando, conversando agora, eu falei, nossa, talvez essa pergunta não podia se encaixar num momento melhor do que agora. Né? E a pergunta é maravilhosa. Adorei. Bom, e qual que é a leitura que você faz do afrofuturismo? Como que o afrofuturismo te toca e se apresenta para você? Primeiramente, o afrofuturismo apareceu para mim como aquela ideia, né, comum de que seria uma categoria para pessoas pretas que escrevem ficção científica, né? E a gente sabe que vai muito além disso. Então, eu tive esse primeiro contato quando eu busquei escritores negros, né, de ficção científica ou ficção especulativa, né, o guarda-chuvazão. E aí depois eu descobri que existia um mundo mesmo, assim, um movimento que ele perpassa em tudo que é arte, sabe? E hoje em dia, para mim, o afrofuturismo é uma forma também de organização. Organização no sentido de pensar o hoje para mudar o futuro,
nos meus modos de viver, né? O que é que eu estou compartilhando com a minha comunidade, enfim, o afrofuturismo ele virou esse movimento que vai além da produção, digamos assim, a produção de obras literárias, a produção de filmes, a produção de moda, sabe? Ou sei lá, a produção de teorias, enfim. Mas o afrofuturismo ele se tornou essa organização para uma busca de um futuro, né, melhor para a população preta, para as populações pretas, né, na diáspora, porque ele é um movimento que agrega a diáspora africana, né. Não que ele não possa estar em África, tem vários escritores africanos e pessoas africanas, enfim, que curtem o afrofuturismo, né, que se dizem afrofuturistas, porém, nós sabemos que ele está muito mais explícito na diáspora africana, né, ele se configura melhor. Então, o afrofuturismo é esse movimento que ele vai além da produção artística, né, para mim. Ele tem essa visão de pensar a comunidade negra, pensar o nosso futuro, realizar contatos hoje para que no futuro a gente possa ter um mundo melhor para nossas crianças, se liga? Então, para mim, ele passou da ideia de movimento artístico e político, né? Ele é uma forma de vida também. Dentro dele eu coloco a afrocentricidade, né, que é uma coisa que eu tenho vindo buscando, a afrocentricidade, e eu acho que o afrofuturismo ele casa muito bem com a ideia de afrocentricidade, uma vez que ele põe, né, nós no centro de tudo. E nós fazemos o que na afrocentricidade, se não seja isso também, né? E é muito disso para mim que ele é hoje. Ele passou das fronteiras da produção. O que eu faço é só a minha produção como escritora afrofuturista, é só uma das coisas que eu quero que o meu povo, né, tenha. Além do acesso à produção, eu quero que eles tenham acesso realmente à vida. É uma das formas que o afrofuturismo se torna mais palpável, né, através da escrita, né, porque Sim. É todo mundo, né, uma filosofia mesmo, ciência, enfim, uma série de coisas que fazem pensar o afrofuturismo. E eu acho que o afrofuturismo ele vem numa potência, principalmente, justamente, pro futuro, com a ideia de sonhar, pensar, refazer, colocar novas propostas nas mesas, né, muito forte. Porque apesar da nossa luta ser muito antiga, eu vejo agora um lugar que a gente pode respirar e pensar no futuro, no lugar que gostaríamos de estar. Não em contraponto à sofrência, à nossa sofrência, às nossas dores, mas colocando essas dores do passado e atuais de lado e pensando a tecnologia, o futuro, o transcendental. Eu acho lindo isso no afrofuturismo, porque nos leva para um lugar não em resposta, mas em projeção do que a gente quer ser, né? É foda isso. Não sei nem se pode falar foda, mas tô falando. Pode. Enfim, mas é muito disso que você falou, viu? Como eu falei anteriormente, eu me sinto muito acolhida no afrofuturismo, né? Acaba que a gente se torna irmão, a gente chama muito o outro de irmão, e isso vem muito da questão do coletivo, né? A gente precisa desse coletivo. Acho que o coletivo não... o povo preto não anda só, né? A gente não é meio povo e tal, a gente tem que andar junto, né? Enfim, e é muito disso, é essa projeção mesmo que a gente quer. É isso aí. Como você consegue enxergar o impacto do afrofuturismo para a sociedade como um todo, assim? Como que você acha que colabora efetivamente para a nossa sociedade? Cara, pensando assim nessa questão de impacto, eu não vou mentir que eu ainda acho um pouco difícil, né, como é que eu posso dizer, essa chegada, né, o estabelecimento do afrofuturismo, porque nós temos um processo pesado, né, de apagamento, e temos, por exemplo, eu vou falar muito do lugar que eu estou inserida, que é aqui no Ceará, né? A gente tem um negócio de que no Ceará não teve escravidão, mas ao mesmo tempo nós temos
o rótulo de primeiro estado a abolir a escravidão. Nós não temos pessoas negras, nós somos a terra da luz. Então, aqui no Ceará, a gente tem um negócio de muitas pessoas não se reconhecerem como negras, sabe? Então, é muito doido de pensar isso. E é um trabalho de formiguinha, né? Até estabelecer isso. E aí, eu vejo muito essas coisas quando, não só eu, mas outros amigos daqui vão para eventos e tal, principalmente antes da pandemia, né? E a galera, principalmente a galera jovem, nossa, eles entram de cabeça nisso, viu? Eles se sentem bem, eles se sentem, caraca, eu posso ser visto como outra coisa, sabe? Eu posso ser o que eu quiser. Então, vendo pegando esses pequenos pontos, né, que a gente vai conversando com pessoas de outros estados também que fazem essas redes, e aí a gente vê uma projeção de que no futuro, a partir dessa ideia do afrofuturismo, né, a gente possa ter pessoas que acreditem que possam ser o que elas quiserem. A gente possa ter, por exemplo, mais escolas com pessoas pretas mais conscientes, né, com, sei lá, muitas possibilidades. É o que eu penso, é o que eu projeto, né. Eu penso muito nessa questão da educação de crianças negras. Eu nem falei que eu sou professora, né? Mas eu falei que sou formada em letras em inglês, então dá no mesmo. Licenciatura, 5 anos. Enfim. E aí, eu penso muito nessa educação para crianças pretas, porque eu estudei em escola particular, sabe? E aí, escola particular cristã e tal, não tínhamos nada relacionado à cultura negra como uma forma boa, digamos assim, né? Como algo bom. Então, para mim foi muito difícil dizer, nossa, eu sou uma mulher negra e tal. Enfim, veio muito depois do tempo de sair da escola. Eu não quero isso para as populações futuras, né? Então, tem quando o afrofuturismo ele entra dentro da educação, ele entra dentro desses sistemas sociais, ele vai colocar ali não só a nossa representação, a representatividade, mas uma presença, sabe? Então, o afrofuturismo ele busca essa presença. Nós temos que estar presentes, mesmo que seja nesse sistema ocidental, que é o que a gente vive, né? A gente não pode simplesmente pegar um avião, voltar para a África e morar lá, porque nós não temos nem condições de grana para fazer isso, né? Enfim, então nós estamos formando as nossas redes aqui no Ocidente, porque é o lugar que a gente está, o lugar que infelizmente nossos ancestrais foram trazidos e a gente está morando aqui, né? E aí nós nascemos aqui. Mas, então, formando essas redes de educação para crianças, para que elas possam crescer numa consciência racial diferente da que a gente cresceu, sabe? Então, eu acho que o impacto do afrofuturismo na sociedade é fazer não só uma representatividade, mas sim uma presença de pessoas negras nos diversos sistemas, né, que nós vivemos hoje, sabe? As pessoas crescerem e dizerem, nossa, eu posso ser o que eu quiser, a faculdade é para mim, por exemplo, né? A gente vê muitas pessoas negras fora da faculdade e quando é dentro da faculdade é muito difícil ainda. Eu lembro que antes de sair da faculdade eu estava brigando para ter uma cadeira, né, que tivesse pessoas negras na grade. E é muito doido isso, sabe? Eu lembro que eu já tranquei disciplinas porque toda a ementa era de pessoas brancas, sabe? Então eu fui polêmica. Mas se a gente não for polêmico, a gente não é visto, digamos assim, né? É isso. Mas é muito disso. Por isso que eu acredito no afrofuturismo para além de produções. Não que a produção, digamos aqui, literária, que é a minha área, não seja importante, porque é muito importante, sim, o acesso à leitura desde cedo. Mas se a gente colocar o afrofuturismo, né, essa perspectiva de colocar o negro no centro e mostrar para o nosso povo que nós não somos só sofrimento, nós fazemos uma mudança incrível, sabe? Esse reconhecimento. Muitas pessoas não querem se reconhecer como negras porque pensam que é uma coisa ruim, né? Isso é uma coisa para mim tão antiga, né? Porque eu já tô num ciclo de amizade, de todo mundo se ama e tal, como é. Enfim. Mas ainda é muito, muito doido. É um trabalho de formiguinha, mas estamos aí. Imagino, né? Eu acredito que o meu acesso à universidade já foi muito louco, porque eu estudei na faculdade Zumbi dos Palmares, onde tive professores, reitor, tudo que você imaginar, preto, né? E conhecendo a história negra do Brasil de um jeito que eu nunca tinha conhecido até então.
e me abriu muitos olhares, muitas caixinhas aqui na cabeça de como se fosse um mini quilombo, mas justamente intelectualizado, buscando, questionando, cutucando o sistema. E até hoje eu continuo fazendo isso mesmo fora da universidade, porque foi plantado ali. E uma professora minha, Alina Moreira, ela fala, quando eu chegava querendo agradecer ela por alguma ação que ela fez, e que ela fazia muitas ações, não só para mim, mas para muitos outros alunos, muitas coisas legais, enfim, indicações e tudo mais. Ela falava assim: não me agradeça, não. Só faça isso para outra pessoa. E eu acho isso de um pensamento, e olhar a Luiz Palmares com todos os defeitos que possui, mas como um lugar que se propõe a fazer isso, que se aproxima de jovens pretos periféricos, que eu não estudei em escola particular, então eu sempre fui em escola pública, com todos aqueles estereótipos de escola pública e tudo mais, tanto que nunca pensei em fazer faculdade na minha vida, até eu decidi fazer, assim, foi meio que num estado muito louco. Mas isso, olhando assim para trás, eu também vejo como o afrofuturismo, como essa instituição se coloca todos os dias em nos projetar para frente como publicitários. E eu acho interessante as primeiras formações de estudo deles lá, que foi justamente publicidade, porque o preto precisa saber se vender, o preto precisa estar na mídia, foi direito, porque o negro precisa saber das leis para se defender os seus, enfim. Esqueci o nome do curso que forma professores. Magistério? Não, depois magistério. É muito antigo, né? Magistério. Magistério para mim sempre foi pedagogia, perfeito. Magistério para mim sempre foi o curso que você sai da escola, vai fazer magistério e depois por uma provável professor. E aí e pedagogia, justamente baseado na Lei 10.639 de 2003, para olhar a história do afro-brasileiro de uma perspectiva diferente. E essa releitura, para mim, é afrofuturista. Essa releitura de olhar e falar assim: não, peraí, isso daqui não foi desse jeito. Vamos pensar desse jeito? Isso. E colocar as peças novamente, assim, é de uma importância extrema, assim, para os professores que estão ali, porque fizeram a lei, mas não sabiam como. Não tinha quem tivesse conhecimento suficiente da história africana e afro-brasileira para poder passar esse conhecimento. Então, isso foi muito importante. E olhar esse movimento e o afrofuturismo enquanto literatura, por exemplo, que é onde eu fui tocado a princípio, e que pode ser uma percepção errada minha, mas eu vejo pipocando escritores afrofuturistas da periferia e não saindo da cadeira universitária para a população, apesar de também o afrofuturismo ser discutido nas universidades e tudo mais, mas não, eu vejo um movimento muito popular e vindo das periferias e pretos, favelados, se projetando de outros lugares. Como você enxerga isso? Cara, eu concordo sim contigo sobre essa relação. Assim, essa questão das produções afrofuturistas eu vejo muito presente nas periferias, aqui no Ceará também, no Nordeste também. A gente tem um papocado de pessoas. Eu mesmo fiz um projeto que começou no ano passado e a gente lançou esse ano.
A gente lançou 12 contos afrofuturistas, sabe? Só de cearenses. E para esse projeto se inscreveram mais de 100 pessoas, só do Ceará, que escreviam ficção especulativa ou afrofuturista, ou que queriam conhecer o afrofuturismo para começar a escrever. E isso me deixou muito louca. Porque... Ai, desculpa o barulho que deu aqui. E porque eu não fazia ideia, né? E aí, conversando com outras pessoas do Nordeste, a gente vê que tem uma galera que escreve pra caramba afrofuturismo e não é a galera que tá na academia, sabe? Não é a galera que tá na academia. Inclusive, sempre aparece lá na minha página ou no e-mail: será que você tem textos acadêmicos para me dar? Porque eu tô pesquisando afrofuturismo. E muitas vezes a gente pessoas brancas. Eu não passo, não. Não, que eu tenho aquela, né? Às vezes eu até mando, quando tem pessoas pretas na academia querendo pesquisar afrofuturismo, eu mando, porque a gente precisa formar também essa base teórica do afrofuturismo brasileiro. A gente importa muito, é uma coisa que eu até falo aqui do Ceará, a gente importa muito um conceito de negritude do Sul, por exemplo, no Sudeste, né? Mas a gente não fala, por exemplo, da negritude afro-cearense, né? Na questão do afro-nordestino, enfim, né? E aí a mesma coisa do afrofuturismo. Então, quando eu vejo TCCs, inclusive meu TCC é sobre afrofuturismo, dissertação, eu ainda não vi tese. Se eu vi tese de doutorado, eu não lembro. Mas já cheguei a ver várias dissertações sobre afrofuturismo e eu acho isso incrível, né? Mas eu percebo, sim, uma produção mesmo artística, né? Vindo das periferias, vindo das pessoas que estão à margem. Aqui a gente não tem tão definido aqui no interior essa questão de periferias, né? É tipo assim, tem uma mansão e vizinho tem uma casinha, cai uns pedaços e tal, então é bem diferente. Mas na parte de Fortaleza, essas coisas, nós temos sim periferias. E ano passado teve uma menina que chegou até a mim, que ela é do Bom Jardim, que é uma periferia enorme que tem aqui na capital, que é em Fortaleza, e ela estava justamente querendo que eu fosse professora do projeto dela sobre afrofuturismo, para ela pesquisar afrofuturismo lá dentro da periferia dela, com a galera que fazia música na periferia dela. Então, é um negócio que me dá, assim, mais vontade ainda de participar, porque eu vejo que não está vindo de certos moldes e tal, daquele jeitinho ocidental de ser, digamos assim, né? Tá vindo do nosso povo, né? Tá vindo de gente como a gente, enfim. E isso me dá muito, sim, mais vontade de participar. Ajudei ela, só que aí acabou que não deu certo, porque tem várias... para inscrever realmente um projeto e a gente ganhar patrocínio e tal, tem várias burocracias ainda, temos muitas burocracias para conseguir grana, por exemplo, para fazer coisas, né? E aí não deu certo por motivos burocráticos. Mas a gente continuou na ligação, enfim, fazendo as coisas, porque é isso que importa, né? E até hoje a gente conversa e tal, e é isso que para mim também importa. Tem surgido esses espaços, né? Aqui no Ceará, principalmente, vem da galera da periferia. E isso para mim é tudo. É tudo. Tem na academia, sim, mas eu percebo um forte crescimento disso vindo do povo mesmo. Eu também acho esse movimento muito bacana. E você levantando o ponto do afro, ali o negro cearense, por exemplo, enfim, ou de outras regiões do interior do Brasil, tirando o sul, sudeste, né? Isso que a gente estava falando no começo, nos bastidores, dessa centralização do sul e do sudeste. Como você enxerga esse povo preto sertanejo, assim, ou do interior do Brasil, assim, fora desse eixo Rio-São Paulo, por exemplo? Você tem alguma... Eu vejo muito a questão de que cada lugar tem a sua cultura, né? Eu não costumo, delimitar, todo mundo daqui é assim, né? Óbvio. Mas sobre essa questão de pessoas negras, né? Eu tenho muito mais a falar daqui de onde eu sou do que de outros lugares do interior do Brasil, né?
Mas eu tenho uma coisa para contar. A gente, que eu digo, é um grupo enorme, assim, de pessoas no WhatsApp que eu tava, e a galera tava querendo fazer uma festa literária que retirava o Sul e o Sudeste. E é uma festa literária que seria protagonizada, né, por pessoas dos outros estados, porque a gente existe. Né? E isso me diz muito sobre o quanto nós buscamos aquele lugar, né? Aquela visibilidade, sabe? E principalmente aqui no Nordeste, eu vejo muito a questão da oralidade enquanto um mecanismo de ancestralidade também, sabe? A oralidade é muito forte aqui. O que eu sei sobre meus ancestrais, o que eu sei sobre o povo negro, o povo sertanejo, né, do Nordeste, é através da oralidade, né? É através dos mais velhos. Então tem muito disso aqui. Os mais velhos, eles são praticamente guardiões de muitas coisas que os mais novos não vão conhecer, sabe? Então é muito disso, essas tradições orais que eu acredito que em outros lugares do Brasil também tenham, e são elas que guardam, né, a nossa história. Aqui no Ceará a gente tem uma grande influência de Congo, né, de angolanos, e aí tem muito do maracatu, que é uma coisa que eu amo pra caramba. Eu não vou mentir, eu não entendo tudo do maracatu, entendo poucas coisas, mas é algo que eu sempre vou assistir. E teve um tempo que eu passei em Fortaleza e que eu morava perto não morava, quando eu ia no final de semana, eu ficava perto desse lugar que eles ensaiavam. Então, todo final de semana que eu ia, eu tava lá com esse povo, porque é uma energia que você sente uma energia, você sente que os seus ancestrais estão ali, sabe? E é muito disso. A gente tem buscado aqui no Ceará se reconhecer enquanto afro-cearenses ou negro-cearense, né? Porque senão a gente vai continuar importando conceitos. É uma coisa que eu já falei, né? Então eu acredito que exista sim esses pontos de pessoas em outros estados que estejam dizendo: nós temos que pensar no negro daqui, o negro dali, enfim, né? Porque a gente importa muito até de fora, né? A gente fala muito do que a Bell Hooks falou, do que a Angela Davis falou e tal, e a gente não costuma nem reconhecer nossas referências, né? E aí fica muito disso, mas é algo pequeno que eu vejo ainda, mas nós temos pessoas aí engajadas há anos estudando o negro no Ceará, sabe? E aí eu fico pensando, caraca, a gente tem que colocar isso mais pra frente. Então eu lembrei desse grupo, né? Que a gente tava pensando nessa festa, não sei nem se podia falar, mas tô falando, não dei nomes, não dei nada, então tá tudo ok. Mas é muito disso. Existe E quando a gente quando falam da gente, falam assim, literatura regional. Não sei se você já se ligou nisso. Sim. Literatura regional. Poxa, eu não sou literatura nacional, todo o Brasil me lê. Se você não sabe, exatamente. Já tem livro meu em todo canto do Brasil. Mas é muito disso, dessa busca de uma visibilidade, não só como aquele estereótipo que a galera tem, né? Enfim, é muita coisa. Se falar, é história, é sociologia, muita coisa dentro, né? É interdisciplinar. Não, totalmente. Essa ideia. E eu acho essa ideia de promover ações que tirem lugares que são de alguma forma privilegiados pela região que está, pelo poder econômico, pela mídia mesmo, tirar esses lugares. Eu vi isso, por exemplo, foi daí que nasceu o Djonga, foi daí o rapper mineiro, foi daí que nasceu o Baco, né? Nasceu, eu digo, pro Brasil, né? De uma forma maior, mas que já existia, mas um projeto feito com artistas fora desse eixo, que a gente viu explodir muito os outros artistas maravilhosos e que o Brasil precisa ouvir, que tem outras maneiras de dizer as mesmas coisas e tem outras coisas que ainda não tiveram uma abrangência nacional, que seria interessante ter, né? Então, eu acho maravilhoso. Nós temos muitas outras histórias para contar e para ouvir, né?
É muito disso. Exatamente. É muito disso. Eu escuto rap e aí eu fico. Sempre eu dou uma olhada assim, né, de onde que eles são e tal. E de certa maneira, não falando do rap, não do trap, né, a galera fala de onde é e tal. E aí aqui a gente tem o Negro Galo, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é daqui de Fortaleza. Cara, é muito massa e ele dita a periferia dele, né, nas músicas. Então a gente se sente muito representado. A gente curte uma vibe que é nossa, porque a gente tá nesse dia a dia, a gente conhece os lugares que ele mora e tal, enfim, né? Tudo pertinho. E aí é muito massa a gente vê essa questão. Tem muito de afrofuturismo em alguns rappers também. Eu fico analisando essas coisas. O ruim de você ser pesquisadora é porque tudo você começa a analisar. Tudo vira objeto de estudo. Tudo. Que coisa triste. É isso, eu acho maravilhoso. E o rap, ele tem isso já no seu DNA de cantar a sua realidade. Eu não tô cantando a realidade do Pedro, do João, eu canto a minha e que isso. Pode ser que seja a realidade de muitas outras pessoas. Então, o que Racionais, por exemplo, cantou ali na década de 90, fazia muito sentido para quem morava aqui em São Paulo e vivia aquilo dali, mas de repente não fazia sentido pro negro cearense, pro negro baiano, enfim. Você acredita que a gente cresceu com Racionais? Não. Racionais é muito forte aqui. É muito forte. É muito forte, é muito doido como existem certas coisas da gente que não importa onde a gente esteja, a gente passa pela mesma coisa. E é isso que o Racionais, ele é tão forte até hoje, eu acho que ele junta todo mundo, sabe? Ele consegue passar tudo que a gente já sentiu, alguma coisa na vida, assim, sabe? Acho que é daí que nasce. Eu acho que é daí que nasce uma obra grandiosa, atemporal. Exato. Né? É isso. É quando a leitura é feita dessa forma, de forma que pode ter sido de um jeito assim, pode ser que os Racionais não pensassem, né, no final disso tudo, que eles seriam hoje dessa forma grandiosa que seria. Mas, pela leitura que eles fizeram e que conseguiu e consegue falar ainda consegue. É surreal, falando de norte a sul. Todas as nossas vidas. De norte a sul, viu? É desse jeito. Até hoje a gente escuta Racionais aqui, até hoje a gente vê os pivetes escutando Racionais, sabe? É uma coisa que perpassa por todas as nossas vidas. É incrível. Sim. Essa obra. Um cara que eu acho que, pelo menos no seu último trabalho, faz traz muito dessa ideia de se projetar para um lugar, o lugar que eu gostaria de estar. Aquilo que o Racionais disse lá atrás, de eu só quero uma grama, um balanço. Hoje eu vejo muito Emicida trazendo isso de outras formas, mas de tipo assim, cara, eu quero viver isso, sabe? Não quero falar das minhas dores, mas ele conseguiu trazer isso no álbum inteiro, que foi numa frase ali dos Racionais, mas eu acho bonito, porque é dessa forma também. Eu acho que quando se enraiza de uma forma que não é rotulada, é muito importante isso daí. Eu começo a viver isso, né? Você começa a viver e não sabe dizer o porquê, mas está vivendo dessa forma, porque é o que é, né? Assim como eu quero ver minha filha enxergando beleza nela, não como uma atitude de ativismo, mas porque ela é. Ela se olha no espelho e fala, eu sou uma pretinha bonitinha. É isso. Isso. Não buscar essa construção. Obviamente que hoje é necessário buscar isso, reforçar a todo momento. Mas eu acho que é um processo interessantíssimo. E a literatura que vem, como a gente já falou aqui, dos guetos,
ela consegue fazer isso de um jeito muito acessível, porque só precisa de um papel e uma caneta para você fazer um filme, para você fazer um álbum, para você, enfim, fazer uma arte muitas vezes, né, que chama atenção. É foda. E aí, já dando um gancho, eu gostaria de perguntar para você quais outros caminhos você acredita que o afrofuturismo, que hoje, pelo menos para mim, é muito reconhecido pela literatura afrofuturista, mas quais outros caminhos você acredita que a gente tem força e pode ainda entrar mais nesse tema? Cara, eu tenho esperado muito do cinema, sabe? Não falo do cinema hollywoodiano, nada de falando do cinema nacional, sabe? Eu sou casada com um cara que é formado em cinema, ele é cineasta, mas só que ele é mais voltado pro documental, né? E eu fico cutucando, pô, vamos fazer um filme futurista, tu tem uma escritora em casa. Perfeito. E aí, muito disso. E aí a gente se juntou com a galera do cinema lá de Fortaleza. E aí são outras pessoas pretas que fazem cinema lá, e a gente tem começado a pensar o afrofuturismo no cinema, né? Então, vem dessas áreas, assim, que a gente vê uma prospecção, né? Eu penso muito no cinema. E um cinema vindo daqui, do Nordeste, sabe? Claro que eu quero que todo o Brasil faça afrofuturismo, né? Mas pensando nessas áreas assim que ele tem a se expandir, eu penso muito no cinema, eu penso muito na adaptação, a gente começar a pensar a adaptação das nossas próprias obras literárias. É tão comum a gente ver isso em outros países. Eu sei que o cinema, para se fazer cinema, ainda é um pouco difícil, né? Os equipamentos são caríssimos e tal, eu sei disso porque eu convivo com isso, né? Mas, nossa, já vivi muito de gambiarra, viu? Já fizeram muito filme na gambiarra aqui. Mas não for assim, não sai. Não fosse, não sai. Mas a gente tem tentado, sim, tudo no mundo para conseguir bons equipamentos e tal. Tem a questão das câmeras que embranquecem, enfim, é uma loucura. Mas, voltando para essa parte do afrofuturismo, eu tenho esperado muito do cinema, sabe? Eu tenho esperado que a gente possa começar a adaptar e pensar histórias afrofuturistas, mesmo que sendo curtas, sabe? Desenhos. Eu vejo que existe uma galera que está fazendo animação, sabe? Nas redes sociais, eu acho isso incrível. Acho que a gente tem mesmo que criar umas pontes aí entre essa galera de, se tu não tem um roteiro, eu posso fazer um roteiro para tu faz. Esses dias mesmo tava vendo um prêmio que abriu, e aí o cara que fez as ilustrações do Eu Conheço os Homens, que foi meu último livro, eu falei assim, cara, eu tenho um conto aqui, se tu quiser eu te dou pra tu fazer um HQ. Tu tá aí choramingando que tu não tem história, mas eu tenho uma história que tu faz. Eu confio em tu, entendeu? Eu acho que tem muito disso também, da gente se juntar, né? E aí é muito doido essa questão, mas eu penso muito nessa parte visual, sabe? Eu tenho essa ânsia por ver como seria, né, um afrofuturismo no cinema, um cinema afrofuturista, né? Porque quando a gente fala de cinema afrofuturista, bota lá no Google, a gente vê, sim, uns curtas massa, e a gente vê um filme que se chama Branco Sai, Preto Fica. Já se ligou nesse filme? Não, ainda não. Não. Sempre ele está em todas as listas de filmes afrofuturistas nacionais. Porém, ele é produzido e escrito por um branco, né? Ele só tem um protagonista negro. E enfim, fala de um baile funk e tal, teve um tiroteio, e aí por isso que vem, branco sai, preto fica, né? Para todo o revistamento, aquelas coisas que a gente faz. Mas aí eu fui dar uma pesquisada sobre esse filme uma vez. O filme é ótimo, inclusive, sabe? Mas eu como pesquisadora afrofuturista, não coloco ele como afrofuturista, uma vez que ele não é feito por pretos, não tem como, né? Ele pode ter elementos do afrofuturismo, claro, todo mundo pode usar elementos do afrofuturismo, mas ele não é afrofuturista, né? Mas é muito disso, eu tenho essa ânsia do cinema vindo visual e tal, a gente vê o afrofuturismo, né? Não só imaginar o afrofuturismo, mas a gente vê o afrofuturismo, né? E novamente, voltando para além da produção artística, eu penso na educação. Se eu não me engano, a Morena Maria, ela tá criando uma base, né? Assim, uma educação afrofuturista. Não lembro como que é o nome que ela tá organizando, mas eu lembro que eu vi ela falar sobre isso.
Isso para mim é ótimo. Nós temos, inclusive, um instituto de educação afrofuturista, só que eu não lembro se ele é nos Estados Unidos ou se é na Inglaterra, é um desses países, sabe? E isso é muito massa, é uma curadoria, né, de educação para crianças a partir do afrofuturismo. Eu acho isso incrível. Então, eu penso muito no cinema, eu quero algo visual afrofuturista, eu penso muito nisso. A gente tem muito que expandir ainda para as outras áreas. Tem muito na moda, inclusive, já. Não é uma área que eu acompanho, né? Mas eu vejo vez ou outra as coisas. Mas no cinema eu tenho essa necessidade de ver e tal, de vislumbrar universos, a gente conseguir fazer essas coisas, né? A gente está precisando, eu acredito que a gente tem muito potencial, a gente tem ainda um certo incentivo, que eu não vou falar aqui, né? Entrar nas questões políticas, mas nós não temos, você sabe. Né? Mas enfim, na educação, são duas coisas que eu acho incrível, na educação e no cinema. Eu acho que é necessário o afuturismo na educação. Acho que o afuturismo é uma educação. Perfeito. Né? É uma forma de educação. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou de cinema, e aí eu acho que não é nacional, mas não tem como não pensar em Pantera Negra. No quanto foi e é impactante, né? Você imaginar um mundo como Wakanda, baseado na ancestralidade, na cultura africana, e o filme, a leitura do filme, sem ter o bem e o mal, apesar de ter elementos, é muito da cultura africana. É, né? Muito legal isso, viu? É aí que a gente percebe o quanto a gente é colonizado também. Toda essa questão do bem e o mal, né? Aqui sempre uma coisa, ou se você não é bem, você é mal. Ou ruim, né? No caso. E lá não. Hoje eu entendo o Killmonger. Sim. Exatamente. Sabe? Tem esse binarismo e que as pessoas e que pessoas boas podem fazer coisas ruins e pessoas ditas ruins podem fazer coisas, enfim, entre muitas aspas. Eu acho que é isso que já passou. Isso é de muitas configurações. Isso vem de muitas configurações de culturas antigas, povos antigos africanos, né? Sim. Essa questão, né? Isso recai também na questão da nomeação do afrofuturismo. Todo mundo, a galera enche a boca para falar que foi criado por um branco. Nossa, Mark Derry não criou o afrofuturismo, não, bebê. Nem como. Ele sentou com 3 escritores pretos dos Estados Unidos, talvez na conversa ele pensou e colocou o nome do livro assim. Mas o que não faz nascer, não faz inventar. Exatamente. Hoje eu tava pensando, olha que coisa talvez seja boba, mas eu tava pensando sobre a ideia de Darwin, né? Da evolução e por aí vai. E aí eu pensei, Darwin não criou a evolução. Exatamente. Ele entendeu aquilo dali e escreveu. Né? Então, assim como o Derry, por exemplo, tipo, olha, isso daqui... É o nomear para dominar. Exatamente. Exatamente. É doido. A gente vê muito, ele criou o evolucionismo, ele criou o afrofuturismo, ele criou não sei o quê, criou e tal. Às vezes a pessoa só observou, né, e deu um nome para aquilo. Sim. E é muito interessante pensar nisso, porque a gente vê, por exemplo, nomes de pessoas negras que não estão sendo citadas nos mínimos posts sobre afrofuturismo, né? Só citam o branco, né? Sim, e é por isso que eu entendo que o afrofuturismo é muito mais do que qualquer... É muito mais, e não que seja só, mas é muito mais do que a literatura, a arte, enfim, é um movimento, né, que eu acho que como é uma forma de viver. Ele, por ser um movimento, né, ele acaba sendo plural e ele acaba não sendo estático, né? Não é à toa que quando o Mark Derry lançou em 94 o Black to Future, ele define o afrofuturismo muito fechado aos Estados Unidos, né? E como uma coisa literária, né?
E aí a gente vê o Sun Ra, por exemplo, que era um músico já na década de 60, que se dizia que vinha de outro planeta, pegava as inspirações de Egito, e é muito comum nas produções artísticas afrofuturistas dos Estados Unidos, o Egito. Muito comum para eles lá, né? Essas coisas. E aí, enquanto pra gente é botar aspas na palavra mitologia Yorubá. É muito comum no nosso afrofuturismo isso, que é muito presente, né, na gente aqui. A questão do Yorubá, do Candomblé. Nossa, se você pega um livro afrofuturista, é muito fácil você achar alguma coisa. Do mesmo jeito que você pega um livro afrofuturista de afro-americano no sentido do Estado Unido, norte-americano, você vai encontrar geralmente elementos vamos falar de Kemet, né, não de Egito. Sim, por exemplo. Estou falando de Egito, mas enfim. Exatamente, mas é isso. Né? Olha, para você ver, nomear para dominar. Perfeito. É isso. É muito disso. Nossa, eu fico tão feliz de ver um movimento como este tomando tanta força do jeito que tem tomado, com obras que é assim que nós somos tocados pela primeira vez. Eu acho que por isso tá aí a beleza e não uma classificação de melhor ou pior, mas como nós somos tocados pela primeira vez. Por isso que tem que ter literatura, por isso que tem que ter arte, por isso que tem que ter cinema, tem que ter música futurista, porque é a forma com que você é tocado. Em algum momento você consome algumas dessas coisas e aí de repente você fala, pô, interessante isso daqui, eu vou ver. Aí você começa a mudar seu tipo de pensamento, né, para afrocentricidade, que aí você fala, putz, que interessante. Aí a partir daqui, e aí, enfim, você vai se moldando a partir disso, mas tirar um pouco do olhar ocidental, né? Isso, é super importante. E ver possibilidades. Nos próprios orixás já tinha essa ambiguidade, dualidade, e é isso, porque somos assim, né? Isso que eu acho bonito. Massa, viu? É muito disso mesmo. Ai, que massa. Ai, olha, eu ficaria aqui horas conversando com você, principalmente sobre afrofuturismo, que é um assunto que eu não sei nada, e por isso que do jeito que eu adoro conversar. Tem que ser, né? Que conversa gostosa, assim, de verdade, de projetar. Eu acho que é isso, assim. Projetar. Ser livre, pensa aí, pensa. Não, mas não pensa abaixo, não pensa no sonho. Não, vai embora. Pensa na tecnologia, pensa no que for. Carros voadores, todo mundo já pensou nisso. Eu quero outra coisa. Quero outra coisa. Eu lembrei agora da Octavia Butler. E aí eu lembrei da entrevista que ela deu de como ela se tornou escritora, digamos assim, né? Ela viu um filme, se não me engano, A Garota de Marte, eu não lembro como é o título em português, sabe? E ela disse, nossa, que coisa ruim, eu consigo fazer algo melhor. E foi assim que ela começou a escrever. Eu vi essa entrevista. Histórias. Isso é muito massa, né? E virou que virou, assim, com ela, pô. Aí, assista mais filmes ruins. É a mãe do afrofuturismo, digamos assim. Eu a considero a mãe do afrofuturismo e como chamam aqui, a grande dama da ficção científica, sabe? Isso é muito massa. É a trindade do afrofuturismo. Sun Ra, ela e o Samuel dela. Costumam falar que é a trindade do futurismo. Nem gosto dessa questão de trindade, mas o pessoal fala assim, né? Sim. Mas é muito doido isso. De você querer escrever algo melhor. Mas é isso, assistam filmes ruins, pessoal. Não precisa nem de momento dica já. Porque assim, o tanto que Nai já passou aqui de visão de autores, de livros, eu acho que dá um TCC fácil aqui, cheio de referências. É verdade. Porque é disso que a gente precisa, de referências pretas que pense o negro, a cultura. Ai, que
Que maravilhoso. Massa. Olha, aproveite, deixe suas redes sociais, projetos que você está fazendo, enfim, fique à vontade. Bom, quem, inclusive, quiser saber um pouco mais, pegar outras referências, eu estou sempre publicando lá no Instagram. A minha página é @afrofuturista_cearense, né? E, nossa, não sei nem o que dizer, tô fazendo tanta coisa ultimamente, né? Mas, enfim, eu acabei de publicar uma coletânea, como eu falei na conversa, né? Uma coletânea com contos afrofuturistas só de autores cearenses. Esse projeto se chamou Territórios Afrofuturistas, Novas Narrativas para o Sertão. E aí, futuramente, eu vou estar aí junto de outras pessoas, engajando, quem sabe, outros projetos, né? Agora voltados para romance, também eu pretendo pessoas nordestinas, mas tá aquela discussão ainda no grupo de, vamos fazer só com cearenses ou não e tal, enfim. E também tem uma questão bem interessante que eu queria deixar, que é uma editora que a gente está planejando abrir também, justamente para divulgar ainda mais essas pessoas que muitas vezes não têm esse espaço, né? Assim, e é muito disso. Estou dando em primeira mão essa informação aqui, mas já posso dar a informação porque já está nas partes burocráticas. Gostamos assim de spoilers. Isso, spoiler, viu? Vem aí. Boa, teaser, vem aí. Vem aí. Pois é isso, é muito disso. Eu tô sempre engajada em alguns projetos. Tô até dei até pausa de alguns, porque às vezes é projeto demais. Mas enfim, é isso. Vamos lançar um segundo Territórios em breve. Vai dar certo, eu penso muito nisso. A galera pensa também, quer muito. Né? E vamos lançar. Isso, a gente lançou o primeiro Territórios, que é essa coletânea, em e-book, mas com a editora a gente vai lançar em físico. Pra todo mundo aí ter na mão. Depois manda contato para eu mandar para vocês, inclusive. Por favor. E é uma coisa que eu tenho falado muito com amigos, enfim, até mesmo aqui no podcast, que assim, tem livros e eu sou apaixonado por livros também, leio desde meus 11, 12 anos, assim. Amo. E me salvou. Assim, é isso, me salvou. E aí eu descobri o Kindle, e Kindle é essa coisa maravilhosa, né? Eu comprei meu Kindle essa semana, finalmente. Nossa, é muito gostoso também, eu adoro o Kindle também. Eu vejo E aí, olha aí, eu sou fãzaço dos dois modelos, assim. Só que aí tem livro que eu leio em Kindle e fico assim, nossa, eu preciso ter ele físico. Isso. Ainda mais agora, e você falando que vai lançar físico, eu já fico ainda mais ansioso, porque são livros que eu penso assim, cara, se um dia a Moana estiver andando pela casa, ela olha na minha estante, eu acho que, e se ela pegar esse livro, vai ser maravilhoso. Vai. Imagina ela, e por mais que eu leia livro, eu quero ter o físico, porque vai que passa, vai que eu dou essa sorte dela olhar um livro. Mas ela vai olhar sim. Se ela não olhar, você vai dizer, minha filha, olha aqui. Olha aqui. Isso que eu acho a beleza do físico, sabe? Essa coisa do encontro casual, assim, sabe? Porque foi assim que eu comecei a ler também, com livros que eu tinha em casa. Então, de repente, eu tenho essa sorte. Eu li até essa enciclopédia que tinha lá em casa. Sim. Aqueles volumes, todas as matérias que o pessoal vendendo na porta. Perfeito. Aqui era a enciclopédia ao Globo, eu acho. E aí, nossa. E abria mapas. Que maravilha. Eu adorava aquilo, ficar viajando. É isso. Eu acho que quando a gente lê um livro, independentemente de como da forma, que já é mágico, mas quando traz para o físico, acho que a gente dá a possibilidade do encontro. Eu também acredito nisso. Do encontro. Tá ali, alguém para, acabou a energia da televisão, do celular, deixa eu ver esse daqui, e se apaixona. Eu acredito muito nisso, porque foi assim também que eu me apaixonei pelos livros. E muito obrigado, não por essa conversa, porque essa conversa eu acho que ainda é muito pouco.
pro tanto que você colabora para a sociedade como um todo, de verdade. Obrigada. Muito obrigado por se propor, por lutar, por sofrer também com tantas coisas e continuar É verdade. buscando isso. De verdade, você só faz somar. Aí, olha, eu agradeço demais, assim, eu fiquei super feliz com o convite, sério. Eu peguei e falei pra todo mundo, gente, não faz pretos. Porque assim, eu acompanho a página do coletivo há muito tempo. Eu até cheguei a entrar no Telegram um tempo atrás. Só que aí ninguém entrava no Telegram, aí eu tirei o Telegram do meu celular e acabei parando de acompanhar algumas coisas, né? Sim. E tipo, eu não tenho filhos, mas eu gosto muito dessa parte assim, da maternidade, da paternidade principalmente, né? E aí pra mim, eu sigo muitas coisas de crianças, porque eu sou apaixonada por crianças, né? Adoro que eu sou professora, inclusive, de crianças, né? Mas é muito disso. Era, né, professora de crianças. Agora eu tô nessa vibe mais de literária editorial. Mas enfim, é muito disso. Nossa, muito obrigada. Fiquei muito, muito feliz com o convite, muito. Nossa, eu amei a conversa. Vocês são incríveis mesmo. Eu também, adorei. Tô muito honrado de fazer parte dessa conversa aqui, de verdade. Eu aprendi um tanto. E vão na página dela, galera. Vão acompanhem, porque vão assim... lá, viu? Eu já fiquei aqui, cara, o tanto de coisa que eu tenho que ler. Sabe aquela página que te dá aquela ansiedade? Você fica assim, gente, eu tenho que ler esse livro aqui. E ela faz alguns resuminhos muito legais. Eu adorei, de verdade, com essa página. Te conhecer agora. Obrigada. E volte sempre que quiser, que precisar, enfim. Ai, muito obrigada. Vocês também, sempre que quiserem, ó, pode contar comigo para qualquer coisa. Fiquem à vontade, tá? Vamos continuar conversando, enfim, no contato. E é isso, eu gosto de conversar. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Um beijo, boa noite pra você também. Cuide dos seus. Eu também. E até mais. O dia que eu vou ficar... Até mais. É isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir até agora. E para mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais com @paispretos. E se quiser nos enviar ideias de conteúdos e feedback, envie seu e-mail para paispretospodcast@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.